Olá, queridos alunos da primeira série, como que vocês estão? Animados para mais uma aulinha de história com o professor Eduardo? A gente está aprendendo, gente, uma transformação no tempo, uma transformação de épocas. A gente está vendo sobre as reformas religiosas. A gente já estudou um pouquinho sobre a Idade Média, vimos como era o pensamento medieval, aí vimos o Renascimento, vimos as transformações para a entrada da Idade Moderna e o século XVI. Agora, com a entrada do século XVI, a gente está vendo as chamadas reformas religiosas. O que é reforma? Por que a gente chama de reforma? O que são essas reformas religiosas? A gente já viu as reformas protestantes, isso mesmo. E agora, nessa aula, a gente vai ver a reforma católica. Isso mesmo. Então não foi só a reforma protestante, a gente teve também a reforma católica, gente. Olha que legal isso. A gente vai entender, tá meio perdido? A gente vai entender tudo isso nessa aula. Então, qual que é o nosso objetivo? Identificar as características da reforma católica ou também contra-reforma. Ou seja, teve toda a reforma, teve Lutero, teve Calvino, teve Henrique VIII, Igreja Luterana, Anglicana, Presbiteriana, Calvinista, certo? E a Igreja Católica, ela vai ficar quietinha? Não, até agora a Igreja Católica estava perdendo fiel, né? Estava sofrendo bastante com várias críticas. E a Igreja vai falar assim, epa, vamos ter que fazer uma contra-reforma, vamos tomar uma atitude, não vamos ficar passivos. E aí que a gente entra nessa aula, o que a Igreja Católica vai fazer diante deste movimento protestante, certo? Então, retomando alguns conceitos, galera, vocês lembram quais as principais críticas da chamada Reforma Protestante, Lutero, Calvino, né? A Igreja Católica, quais que eram as críticas que eles faziam à Igreja, certo? E quais as igrejas que surgiram no movimento da Reforma Protestante? Aquelas primeiras igrejas, aquelas igrejas que têm mais de 500 anos atualmente, muitas delas existem até os dias de hoje, certo? Aqui a gente tem, gente, a igreja do Castelo de Wittenberg, né? Que segundo a tradição foi nesta porta que o Calvino pregou a chamada 95 teses, que Lutero, perdão, Calvino não, Calvino é das Institutas, é outra coisa. O Lutero, né, com as 95 teses, Martinho Lutero, lá em 1517, teria pregado 95 teses, 95 sugestões de mudança, coisas que ele discordava da Igreja Católica. Então, segundo a tradição, foi nesta porta que a gente está vendo. Mas então vamos para as respostas aqui, pessoal. A Reforma Protestante, ela criticava o quê, gente? Principalmente o poder político e religioso do Papa, né? A venda de indulgências e as relíquias sagradas. Professor, eu já não lembro mais o que é indulgência. A ideia de perdão, vender o perdão através de um documento. A Igreja Católica vendia o perdão, né, dos pecados. Você podia comprar perdão até dos seus pais que já morreram, dos seus avós, dos seus bisavós, né, das gerações passadas, e dizem que até das gerações futuras. Olha que louco, né? Você podia comprar um documento que dava o perdão para toda a sua geração, né? Então, os protestantes condenavam as vendas de indulgências. E relíquias sagradas, gente, como a gente diz, relíquias sagradas, os pedacinhos da cruz de Cristo, né? Pedaço da roupa de Cristo e tudo mais, né? Isso era vendido pela Igreja Católica, por alguns clérigos, né? E a corrupção também e o despreparo do clero. Muitas vezes, gente, o que era pregado não era cumprido, era incoerente, né? Havia corrupção dentro da igreja também, né? Então, e o despreparo dos cleros. Ainda a gente não tinha todo um preparo, né, para ser padre, né? E dessas críticas vão surgir a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, né? E a Igreja Anglicana. Então vão ser essas igrejas, né? A Luterana e a Anglicana ainda existem com esse nome. A Calvinista ela vai se dividir, né? Dependendo do país, ela vai ter algum nome, como a Presbiteriana, por exemplo, que é uma igreja atual. Gente, aqui a gente tem uma reportagem para a gente refletir, né? Da Basílica de Aparecida, né? Ela celebra os 90 anos da proclamação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil, né? Vocês sabem que a gente tem uma padroeira, inclusive a gente comemorou, né, recentemente, dia 12 de outubro, né, o Dia da Padroeira Nacional, né, junto com os Dias das Crianças, certo? Então, grande parte da população brasileira é católica, né? Mas por que será que grande parte do brasileiro é católico, certo?
com toda essa reforma protestante, a maioria dos brasileiros são católicos. Então fica aí, você vai entender, né, se você é católico ou não, mas você vai entender por que, né, a gente, como país, tem a maioria católica, né? Então, gente, quando a gente estuda esse processo, né, de contra-reforma católica, ou seja, a Igreja Católica, durante a Reforma Protestante, ela estava lá, sofrendo. Podemos dizer que estava apanhando dos protestantes, né? Mas aí a Igreja falou, pera lá, a gente tem como se reorganizar. Então a gente vai fazer uma contra-reforma. A gente tem que pensar, planejar, repensar os dogmas, as doutrinas da nossa Igreja, né? E a contra-reforma nos permite compreender, então, a presença da Igreja Católica no Brasil. Pensem, aquele movimento lá na Europa, que às vezes você pensa, nossa, professor, por que eu vou estudar isso? Isso influencia diretamente a sua vida hoje. Olha que doido, né? Olha que legal isso da história, né, pessoal? Então, quando a gente compreende isso, a gente entende por que a Igreja Católica veio para o Brasil, né? O processo, né, de conversão dos indígenas, bem como a importância do respeito à diversidade e à liberdade religiosa, né? E aqui a gente tem, gente, Colégio dos Jesuítas. Quem que é jesuítas, professor? Nunca ouvi falar. Calma que a gente já vai entender quem foram esses caras, beleza? Então, gente, a reforma e a contra-reforma, né? A Igreja Católica, a contra-reforma da Igreja, ou a reforma da Igreja Católica, né? Ela reagiu ao avanço do protestantismo. Então, ela iniciou um movimento para fortalecer a sua autoridade, divulgar o catolicismo, né? E combater o avanço das ideias protestantes, certo? Então, a Igreja se organizou para tudo isso. Né, então esse movimento ficou conhecido como a Reforma Católica ou a Contra-Reforma. Então a gente vai estudar agora algumas das medidas tomadas pela Igreja Católica neste período. A gente vai ter um concílio, que é talvez o concílio mais famoso de toda a história, né? Concílio, a reunião ali dos manda-chuva da Igreja Católica, digamos assim, né? Os arcebispos, o Papa ali, né? Quem mandava, quem controlava, vai se reunir, vai fazer um concílio. E esse vai ser o chamado Concílio de Trento, que vai durar aqui, ó, de 1545 a 1563, né? Século XVI, está tudo isso aí rolando, né? E o que eles vão fazer? Primeiro, gente, vai rejeitar as doutrinas de Lutero e Calvino. Ou seja, vai falar que a doutrina de Lutero e Calvino são enganosas, né? Não são reais, não são verdadeiras. Então, tudo que Lutero e Calvino estava produzindo era enganoso, era ruim, não era bom, né? Então vai rejeitar tudo aquilo. Todas aquelas 95 teses que Lutero apontou como transformação, não é que a igreja vai jogar tudo fora, mas ela vai rejeitar, né? Ela não vai dar o braço a torcer. Algumas mudanças vai ter, professor? Vai ter mudanças também, mas a gente já vai chegar lá. O que vai acontecer? Primeiro, a venda de indulgências vai ser considerada crime. Muitas vezes a igreja não tinha tanto controle também sobre as pessoas, sobre todos os clérigos. Lembra que eu falei que havia uma grande falta de preparo dos clérigos, né? Então muitas vezes saía do controle. A igreja vai criminalizar a venda de indulgência, aquela venda do perdão, certo? Vai reafirmar o poder do Papa. Durante a Reforma Protestante, os protestantes, Lutero e Calvino, bateram muito na ideia do poder do Papa universal. Como assim o Papa ele tem poder universal, né? O Papa é infalível, né? A igreja vai reafirmar. Lembra que Martim Lutero e Calvino, eles vão falar que tem 2 sacramentos, né? A Eucaristia e o batismo. A igreja vai voltar atrás dos 7? Não, pessoal. A igreja vai manter. Nesse concílio, a igreja vai reafirmar, ela vai confirmar os 7 sacramentos da Igreja Católica. Continua com 7 sacramentos, né? Vai conservar o culto à Virgem Maria e aos santos, que era uma coisa também muito criticada pelos protestantes. A Igreja Católica falou, não, isso faz parte da nossa tradição, isso faz parte do nosso dogma, a gente vai conservar. Mas aí o que eles fizeram, gente? A criação de seminários. Sabe, seminário que o padre vai lá, fica anos estudando, lendo, se preparando? Por quê, gente? E eles entenderam que era necessário que o padre se preparasse mais para conseguir combater as ideias protestantes. Aí que vai começar a surgir os seminários. Agora o padre ele fica recluso no seminário, estudando, antes de ser padre. O que acontece até os dias atuais, né, galera? Hoje o padre ele faz seminário, passa por um processo de estudo longo para se tornar padre, né? E vai reeditar o Index. O que é Index? A gente vai ver no próximo slide, pessoal. Index, né? Índice dos livros proibidos. Aqui, né? Index Librorum Prohibitorum, né? Do latim. Olha só o professor falando latim com vocês, hein? Então, todos esses livros,
Todos os livros que eram produzidos por Lutero, né, as institutas do cristianismo lá de João Calvino vão ser considerados livros proibidos. Qualquer um que fosse pego lendo algum livro que fosse de Lutero ou que fosse de Calvino seria considerado uma pessoa herege, né, uma pessoa contra a Igreja Católica e iria a julgamento, né? Então, todos esses livros eles eram considerados heréticos, né, contra os dogmas da Igreja, anticlericais ou lascivos, né? Ou seja, criaria problemas, né, e proibidos pela Igreja Católica, né? Então eles reeditaram. Mas foi só livro protestante, professor? Não. A gente tem, por exemplo, o Maquiavel. Livros do Maquiavel também vão ser condenados, né? A ideia de que política está acima da moral não era cabível para a doutrina católica, beleza, galera? Então a primeira versão ela é lá de 1559 do Index, né? E a última, gente, é de 1948. Então, olha até onde foi essa proibição dos livros. E só foi abolido em 1966. Então, até 1966, a Igreja Católica ainda tinha uma lista de livros que eram proibidos, né, que não deveria ser lido pelos católicos. Agora, vamos para uma atividade, gente. Ó, o Concílio de Trento, né, que foi realizado entre 1545 e 1563, ele teve um papel fundamental na Europa para conter o avanço do protestantismo, né? Quais foram as medidas adotadas para o fortalecimento do catolicismo naquele concílio? Então pensem, reflitam, analisem tudo que a gente está vendo nessa aula. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver a atividade que o professor preparou para vocês? Vamos analisar aqui com calma, então, a resposta. Ó, primeiro, gente, a igreja ela vai rejeitar as doutrinas de Lutero e Calvino, né? Isso vai ser uma medida muito importante. A igreja vai tomar um posicionamento, né? Mas de uma forma oficial, tá? A igreja estava tentando combater, mas não era nada oficial ainda. Com o concílio, ela criminaliza, ela oficializa, né, que as doutrinas de Lutero e Calvino não vão ser ouvidas pela igreja, né? Lembrando, a ideia de Lutero, principalmente, não era de fazer uma nova igreja. A ideia é que a igreja católica abrisse os olhos e tivesse uma reforma dentro da igreja. Com o Concílio de Trento, isso não aconteceu, né? Aí, a igreja também ela vai criminalizar a venda de indulgências, isso é muito importante, né, para reafirmar a autoridade da igreja, né? A igreja tinha perdido muitos pontos e muitos fiéis com essa ideia de vender indulgências, né? Ela vai reafirmar o poder do Papa. Pera lá, não, o Papa, ele é descendente de Pedro, né? Vem desde Pedro, né? Jesus instituiu Pedro como o primeiro Papa e tudo mais, só daquela ideia da tradição, né? Da tradição católica. Então o Papa não, ele tem realmente um poder, tem que reafirmar esse poder, né? E também vai conservar os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria. Então a igreja não vai recuar sobre os seus 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria, né? E também vai criar os seminários, que vai ser muito importante. Agora os padres vão ser cada vez mais preparados, gente, né? Os padres vão ficar cada vez mais preparados. E também vai reeditar o Index. E outras medidas, tá, gente? Essas aqui são as principais, mas uma das medidas. O latim agora, a missa em latim vai ser facultativa. Dependendo da região,
se o padre quisesse falar na língua nativa, lembrando que toda a Idade Média a missa era em latim, isso acabou fazendo com que os protestantes tirassem vantagem, porque eles estavam falando na língua nativa, né? Então as pessoas entendiam o que os protestantes falavam, ia na missa e não entendia, né? Então o padre poderia ele poderia escolher, né, se ia fazer a missa em latim ou na língua nativa, beleza? Aqui a gente tem um outro movimento, gente, que vai ser muito importante para a Igreja Católica nesse período, que a gente chama da Ordem dos Jesuítas, ou a Companhia de Jesus, mais conhecida, né, como a Ordem dos Jesuítas, gente, né? A Igreja Católica estava perdendo muito fiel, certo? Ela precisava expandir os seus horizontes. Então, surge então a Ordem dos Jesuítas, lá criada pelo Santo Inácio de Loyola, lá em 1534, né, que vai ser uma grande defensora do catolicismo. Qual que era a principal missão dos jesuítas, gente? Era divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os diferentes povos, tanto na Ásia, na África e na América. Opa, na América? Sim, por exemplo, no Brasil, né, gente? A gente vai ter a catequização dos indígenas brasileiros, né? Então, graças a essa ordem dos jesuítas, a Igreja Católica ela se manteve, ela ganhou força, ela ganhou mais robustez, ganhou grande parte, né, da América Latina. Atualmente se transformou em católica graças à ordem dos jesuítas, né? Outra coisa que vai ser muito característica dos jesuítas, gente, é a questão da educação, né? Porque eles vieram com aquela ideia de catequização, de ensinar e tudo mais, né? Então eles vão ser muito próximos, eles vão atuar também na educação, né? E vai criar uma rede de colégios em vários lugares do mundo, né? Não só no Brasil a gente tem alguns, né? Como a gente está vendo aqui, ó, Colégio dos Jesuítas, fundado em 1755 em Paranaguá, né? Então esse aqui foi um colégio jesuíta em Paranaguá, né? Que atualmente funciona um museu de arqueologia e etnologia da Universidade Federal do Paraná. Então os jesuítas também vão se envolver muito nessa questão da educação, né? Então vai ter um sistema educativo, gente, principalmente como ferramenta de disciplina, ou seja, você ter uma disciplina, você ter uma ordem, né, no fazer as coisas, e também de dominação religiosa e cultural, principalmente sobre os indígenas, né? Os jesuítas vão ter uma relação muito próxima com os indígenas, principalmente aqui nas Américas, tá? Então, vai haver uma imposição da cultura europeia, né? O indígena ele devia se adaptar à cultura europeia, né? Segundo os jesuítas, né? Por meio do trabalho, né? O ensino da língua portuguesa e da doutrina católica, certo? Então, a catequização do indígena era a transformação de uma identidade cultural que o indígena tinha para uma identidade europeia, falar português, se comportar como um europeu, né? Então vai ser essa uma das funções ali dos jesuítas, transformar os indígenas em católicos, tá, pessoal? Então aqui a gente tem uma antiga capela, né, da missão jesuíticas de São Miguel das Missões lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma das mais famosas, né, que a gente tem. Aqui a gente tem uma atividade sobre essa aproximação dos jesuítas com os indígenas. Então vamos ler essa frase com calma, né? Porque com os primeiros contatos com os Guarani, eles perceberam que os Guarani eram incapazes de fazer uma guerra contra eles, né? Aqui do Davi Carai, que é uma liderança Guarani, essa frase, né? Então, gente, a passagem acima ela se refere ao trabalho que os jesuítas desenvolviam junto aos índios no Brasil, né? Nos séculos 16 e 17. Que conclusão a gente pode chegar a partir da análise de tal frase? Então, leiam quantas vezes precisar, gente, e respondam qual que é a conclusão que a gente tem sobre essa frase. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram analisar? Vamos ver então aqui, ó. Ao analisar esse trecho, a gente percebe que a relação entre o povo guarani e os jesuítas, elas tornaram-se amigáveis. Por quê, gente? Graças à docilidade que esses nativos brasileiros, né, tinham, facilitando a catequização dos mesmos. Então eles eram mais dóceis, né? Eles eram mais amigáveis, certo? Então isso facilitou, né, o contato do jesuíta com o indígena, né? E a Igreja Católica também, a gente vai continuar com a Inquisição, né? A Inquisição, né, o avanço da Reforma vai levar o Papa Paulo III a reativar o Tribunal do Santo Ofício, né? E ele vai ser encarregado de vigiar esse tribunal, né? Julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Lembra o que é herege? Qualquer um que fosse contra os dogmas da Igreja Católica vão ser condenados. Muitos, inclusive, gente, condenação à fogueira, né? O que tem aqui, né? Uma pessoa que provavelmente foi considerado um herege, alguém que ia contra a doutrina da Igreja Católica, foi pego lendo algum livro do Índex, por exemplo, né? Então, quem eram os hereges, gente? Tanto protestantes, judeus e mulheres consideradas bruxas, né? Também muitos foram julgados e condenados a perder seus bens, prisão perpétua e às vezes, né, lá no limite ali, né, a acusação maior, que era ser condenados à morte à fogueira, né? E a Inquisição vai acontecer em quais lugares, gente? Esse Santo Ofício, a gente vai ter a instalação dele na Espanha, em Portugal e na Itália. No Brasil, em 1590, não houve uma sede, né, desse Santo Ofício de julgamento, mas atuou por meio de uma rede de agentes na colônia, né? Então a gente não teve exatamente o Tribunal do Santo Ofício, uma sede e tudo mais, mas houve Inquisição, né, atos da Inquisição aqui no Brasil também. Gente, então vamos para mais uma atividade, ó. Analise essa imagem. De acordo com o contexto estudado na aula, o que está acontecendo nessa imagem? Quais que são os personagens envolvidos? Quem que está envolvido nessa imagem aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver, então, o que o professor preparou aqui? Ó, gente, na imagem, a gente pode ver a condenação de uma pessoa na fogueira, certo? Então, é isso que está acontecendo. E provavelmente esse homem que está sendo queimado, ele vai ser considerado um herege, né, pelos inquisidores que aparecem alimentando a fogueira. Estão vendo aqui, ó? O homem no cavalo provavelmente são os inquisidores, né? Quem estava ali colocando a lei em prática. Então, o que a gente viu nessa aula, gente? O movimento de reforma católica e contra-reforma teve como objetivo conter o avanço do protestantismo na Europa. A Igreja Católica reativou o Tribunal do Santo Ofício, perseguindo principalmente protestantes, os judeus também, e mulheres que eram consideradas bruxas. E a missão da Companhia de Jesus, ela foi importante para divulgar tanto na Europa, né, como também na Ásia, na África e na América o catolicismo. Então, essas são as nossas referências. E essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.